pródigo, que nos diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pouco dia depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-te-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, pois, para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo-ei, poluei um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? A igreja possa se assentar nessa noite em nome de Jesus. Você queria deixar sua Bíblia aberta para você acompanhar. Nessa noite eu quero falar sobre esses 3 personagens, onde é o pai e 2 filhos. Mas aqui a gente vê que aqui era uma família. Os personagens centrais são 3: o pai e seus 2 filhos. E aqui a gente vê que, pelo certo motivo, esse filho mais novo, ele chegou no seu pai e falou: pai, me dá tudo que eu tenho direito, me dê minha herança, me dê o que eu tenho. E ali o pai, ele entregou por 2. Pega detalhes nessa noite, nessa palavra. Um pediu, mas o pai, ele deu a herança por 2. O 2 recebeu a herança. Eu vou dar um tema para essa mensagem nessa noite, você receba. Às vezes o que precisamos, o que procuramos, está perto de nós, mas a gente vai procurar lá longe, sendo que está perto. Esse filho, ele tinha tudo na casa do seu pai, perto do seu pai, mas ele pegou tudo que ele tinha e foi viver distante daquilo que ele tinha e gastou distante do seu pai. E a gente vê a história desse jovem, a gente para meditar sobre a história desse jovem, onde os 2 foram abençoados, os 2 receberam a herança. Deixa eu falar para você nessa noite. Tem pessoas que é abençoado por Deus e não abandona a presença, continua na presença. Mas tem pessoas, quando é abençoado, ele não sabe ser grato e ficar perto do Deus, do Pai que o abençoou, e ele vai gastar lá fora com esse filho mais novo. Eu não sei por qual motivo, e a palavra não relata quanto tempo o filho tinha essa mentalidade de sair da presença. Mas deixa eu te falar nessa noite.
Se o inimigo tem colocado na sua mente, você sair da presença, vai buscar algo lá fora, eu falo para você nessa noite, tira isso da sua mente. Se nessa noite você tem pensado em desistir e se distanciar da presença do Pai, tire isso da sua mente. Porque o que você procura está perto de você, o Pai tem para você. O que você necessita está perto de você. É o Pai que tudo pode te dar. Um pegou a sua herança e automaticamente a palavra nos diz que o mais novo, ele pegou tudo que ele tinha e ele distanciou do seu pai. Ele foi viver sua vida, ele foi buscar a felicidade que ele pensou que era uma felicidade, e ele foi para distante do seu pai. A palavra diz que ele foi para uma terra distante, e ali naquela terra distante a palavra do Senhor vai dizer que ele gastou tudo que ele tinha. Porque nós conquistamos é na presença do Pai. O mundo tira, o Pai acrescenta. E eu falo para você, meu amado, não distancie da casa, da presença do Pai. Porque se você se distanciar, é questão de tempo você perder seu casamento, você perder a sua família, você perder tudo que o Senhor constituiu sobre a sua vida. Você ama a sua família, fica na presença do Pai. Você ama a sua esposa, fica na presença do Pai. Porque se você sair, você vai gastar tudo que você conquistou. Porque o mundo tira, o Pai acrescenta na minha e na sua vida. Então essa noite eu quero falar para ti. Não saia da presença. Não saia da presença daquele que te deu tudo. Não saia da presença daquele que te acrescenta na sua vida. Ah, pastor, mas você não sabe o que é o teu passado. Eu não sei, a palavra não fala por qual motivo que esse jovem saiu. Mas ele saiu com algo. Ele não saiu de mão vazia. Porque quem está na presença do Senhor não tem a mão vazia. Ele tem algo na sua vida. Ele tem algo que o Pai acrescentou na vida dele. Mas o Senhor, a gente vai ver que o Pai em momento nenhum impediu ele de sair. O Senhor não vai te impedir de você tomar uma decisão na sua vida. A decisão de ficar é sua, mas a de ir também é sua. E eu falo para você nessa noite em nome de Jesus: não desista, não saia da presença. Porque a história desse jovem, a palavra do Senhor vai dizer que quanto ele tinha, ele gastou com as meretrizes, ele gastou em festa, ele gastou, quando ele tinha, ele gastou tudo, ele fluiu daquilo que ele tinha. A palavra vai dizer que rapidamente ele perdeu tudo. Mas quando a gente perde tudo, perde a presença, aqueles que estão contigo quando você tem, afasta de você. Porque o inimigo da nossa alma, meu amado, ele está com você até te jogar no buraco. Quando você cai no buraco, você vai ver que perdeu o casamento, você vai ver que foi para lama, você vai ver que tudo foi destruído. E lá fora você vai procurar ajuda. E a palavra do Senhor vai dizer que esse jovem, naquela cidade, ele procurou ajuda. E a palavra vai dizer que a ajuda que ele encontrou foi cuidar de porcos. Porque aquele jovem, ele tinha tudo perto dele, ele tinha uma família, ele tinha um pai que o amava. Mas ele se distanciou. Como se diz, ele foi para o mundo. Ele foi viver a vida que ele pensou que era agradável. Ele foi viver a vida que ele pensou que ia ser bom para ele. A palavra não fala que esse jovem ele já tinha conhecimento do mundo, ou se ele nasceu no berço evangélico, ou se ele, a palavra não vai relatar. Mas eu acredito que a grande maioria aqui veio de lá. Eu vim de lá. Eu vim como aquele jovem comendo aquilo, bolotas. Eu vim como aquele jovem saciando daquilo que o mundo tinha a me oferecer. Pelo contrário daquele jovem, eu vim de lá.
Mas eu falo para você, se você veio de lá, lá não tem mais nada para você. Lá não tem mais nada para você, você já veio de lá. Então hoje é o contrário, quem está na presença vai e perde tudo, mas quem está lá e vem, ganha tudo. Então não se iluda, meu amado, com o mundo, com o brilho falso daquele mundo, porque aquele mundo te leva à ruína, aquele mundo te leva para o buraco, aquele mundo destrói a sua vida. Está difícil com Jesus? Mas tem um advogado fiel. Está difícil com Jesus, mas tem um que é um advogado fiel. Ele advoga por você. Eu quero falar nessa noite: não desista do caminho do Senhor. Você tem Jesus como advogado, mas lá fora tem Satanás como acusador. Você quer andar com o advogado do seu lado, ou você quer ter um acusador lá fora que vai te acusar? Não abra mão da presença. Não abra mão da presença do Senhor. Como diz o ditado popular, tem dia que quer chutar o balde, tem dia que a pessoa quer desistir, tem dia que a pessoa chora, tem dia que a pessoa fala que está difícil. Eu passo por isso, nós somos ser humano, não é todo dia que a gente está no mesmo foco, não é todo dia. Mas sair não é a solução. Desistir não é a solução. Eu falo para você nessa noite, e a palavra do Senhor vai dizer o momento desse jovem, que ele pediu a sua herança, e ele foi para o mundo, para um lugar distante, ele gastou tudo, ele precisou de ajuda, ele foi cuidar de porcos, mas quando ele estava no buraco, ele lembrou: eu aqui padecendo de fome, eu aqui desejando comer a bolota de porcos, e meu pai está lá com os funcionários do meu pai, comendo banquete, comendo o melhor. Que eu, como filho, se eu estivesse lá, e se eu estivesse lá, eu vou voltar para mim ser pelo menos funcionário do meu pai. E aquele jovem, ele caiu em si, ele caiu na realidade, ele viu que o mundo que ele foi, era ilusório, ele viu que aquilo que atraiu ele, era ilusório, era uma mentira, era um engano. Mas ele teve a oportunidade, ele caiu em si, a palavra vai dizer que ele caiu em si. Meu irmão, se você nessa noite tropeçou, se você nessa noite está passando por esse momento, ele vai falar: eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Ei, filho nunca deixou de ser filho. Ele errou, ele falhou, ele vai passar por tudo aquilo, mas a palavra não vai dizer que ele deixou de ser filho em momento nenhum. Mas todo filho desobediente, ele sofre as consequências. Ele sofre as consequências. Nós temos escolhas, e a escolha sua tem consequência. A minha escolha tem consequências. Mas o interessante é que esse jovem, quando ele caiu em si, a palavra nos diz que ele pensou em voltar. Ele pensou em pedir perdão: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor, eu pequei. E ele voltou ao pai. Não deixa nada te impedir de você se arrepender e voltar para o pai. Aleluia. Não deixa nada te impedir de você pedir perdão, se arrepender dos seus erros, se arrepender das suas falhas e voltar. Jesus, o amor de Cristo, ele é imenso sobre a vida daquele que se arrepende. Às vezes você se acusa tanto, às vezes você se aponta tanto, e nem você mesmo se perdoa, mas a palavra nos diz que ele voltou, o pai o enxergou de longe, e o pai se alegrou, o pai se alegrou com a volta do filho. Glória a Deus. E a palavra diz que o pai disse: meu filho estava perdido, meu filho estava morto, mas hoje o meu filho se encontrou, meu filho voltou
a viver. Então eu falo para você nessa noite, meu amado, fora de Cristo é morte. Fora de Cristo é morte. O cristão, quando vem para a presença de Jesus, ele não pode voltar para trás. Se você voltar para trás, é você cair na ruína, você vai para o sofrimento. Isso é ilusório você pensar: quando eu estava fora de Jesus eu vivia melhor, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Isso é ilusão de Satanás, que acrescenta na minha e na sua vida Jesus Cristo. Que acrescenta na minha e na sua vida Jesus Cristo. Então, se você está na presença do Senhor, não desista. Foi falado nessa noite de homens, de Davi que passou por luta, de homens que passou por luta. Mas às vezes nós queremos jogar a toalha, queremos desistir, sair da presença. O que você precisa está perto do seu Pai, está perto do Criador. É Ele que está de braços abertos, é Ele que se alegra contigo. O mundo é traiçoeiro e Satanás é mentiroso. Satanás é mentiroso. Satanás, ele quer entrar, ele quer destruir seu casamento, ele quer destruir o seu filho, ele quer destruir a sua casa, ele quer destruir a sua família. E lá no mundo o que tem para mim e para você é o que esse filho passou, irmão. O mundo não tem nada a oferecer para mim e para você. A sua vida coloca na balança hoje qual está melhor, aqui na presença do Senhor, quando você estava lá fora. Olha a sua vida um ano atrás, há anos atrás, quando você veio para a presença do Senhor. Se fosse boa, você não tinha vindo, irmão. Mas por que quando está bom a gente quer abrir mão? Mas muitas vezes a gente fala, tem uma frase que eu já ouvi falar: o mundo machuca, machuca, machuca e você não corre para os pés do Senhor. Mas na igreja, quando passa por qualquer coisa, você quer sair. Por quê? Por quê? O mundo machuca, pisa, destrói, te faz tudo. E o mundo não corre para a presença do Senhor. Cansei porque o irmão me maltratou. Cansei porque eu fui maltratado no mundo. Eu quero vir para Jesus. Mas dentro da igreja, às vezes, porque o irmão fala uma palavra, eu vou sair da igreja, eu vou sair de Jesus. Eu não aguento mais, porque eu não aguento mais. Eu estou machucado, eu estou ferido. E a gente sai e vai lá para o mundo apanhar de Satanás. Nós somos ser humano, irmão. Nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas limitadas. E nós precisamos estar na presença do Pai, nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. O Senhor corrige aquele que Ele ama. Mas Satanás maltrata, ele não tem amor por ninguém. A palavra ela não vai relatar o porquê desse jovem, porquê ele saiu. Não sei qual o motivo. Mas eu falo para você, não tem motivo de você sair da presença de Jesus. Se eu te perguntar nessa noite, de quando você está na presença de Jesus, quantas vezes Jesus te machucou? Quantas vezes Jesus te feriu? Quantas vezes Jesus te fez algo que você fala assim: Jesus fez isso comigo? Quantas vezes? Do mais velho ao mais novo que veio para a presença de Jesus. Quantas vezes Jesus te acusou? Quantas vezes Jesus te fez chorar porque mexeu na ferida sua? Quantas vezes Jesus apontou os seus erros? Quantas vezes Jesus entristeceu o seu coração? Quantas vezes? Mas porque se o pastor Marcelo te machucar, você desiste de Jesus, sendo que é Jesus que te chamou, sendo que é Jesus que morreu por você? Se eu como homem te machucar, porque automaticamente nós abandonamos Jesus? Eu saí da presença, eu saí da igreja porque o irmão me machucou, porque o pastor me lançou palavra, porque o irmão... Mas
para em quem morreu por ti foi quem? Foi Jesus? Ou foi o irmão? Não abandone a presença de Jesus. Nós estamos no meio de um corpo que fala que a cabeça é Cristo. A cabeça nunca vai te machucar. O membro do corpo pode te machucar, porque os membros são limitados. A gente vai ver que esse jovem, ele voltou para a casa do seu pai. A palavra não vai dizer que o pai colocou ele numa mesa e falou: olha, primeiro você vai ter que me explicar. Não, o pai, ele não fez isso, porque o pai entendeu que aquele estava morto, aquele estava em trevas, aquele estava perdido. O pai entendeu que ele estava cego espiritualmente. O pai entendeu que ele tinha se perdido. A gente não vai ver o pai falando: antes de você se vestir calçando sandália, antes de eu matar um bezerro cevado, eu vou te dar uma lição, eu vou te botar ali. Não, pai, pelo contrário, ele se alegrou. O pai se alegra quando a gente se arrepende. O pai se alegra quando você conhece que você é falho, que você é pecador, que você é uma pessoa que se arrepende e volta: pai, eu errei, eu falhei, tente misericórdia. Mas muitas vezes nosso coração é tão duro, quebra a cara, mas não quer reconhecer e pedir perdão para o pai. Muitas vezes a gente toma decisões erradas. Muitas vezes nós tomamos decisões que é o contrário daquilo que o pai. A gente quebra a cara, a gente se fere, e às vezes ela quer culpar o pai, quer culpar Jesus. Mas Jesus todo dia está falando, todo dia está direcionando. Você tem que servir a Jesus. Você tem que ser fiel a Jesus. Porque muitas vezes o irmão não entende a sua dor. Porque o irmão aqui, a palavra vai dizer que o irmão não entendeu o porquê e não se alegrou com a volta do seu irmão que tinha saído. Aquele irmão foi falar: mas eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre fui fiel para o Senhor, mas vindo seu filho, ele nem falou meu irmão, mas vindo seu filho, que gastou tudo. Mas ele esqueceu que lá no versículo 11, versículo 12, o pai abençoou o que saiu e abençoou o que ficou. Então o Senhor, ele abençoa tanto o que está, tanto o que sai. A escolha de ficar na presença e continuar sendo abençoado é sua. A escolha de pegar e abrir mão da sua bênção e viver a vida lá no mundo é sua. Mas porque o irmão tomou a decisão errada, se o pai não for juízo sobre a vida dele, o irmão não pode ser. O irmão não pode ser. Porque aquele que voltou, ele se arrependeu. Mas o que estava dentro estava sendo abençoado, mas não botou amor no coração de se alegrar com a volta do irmão. Nós tomamos decisão erradas, irmão. Na certa ocasião, aquela mulher foi apanhada. Jesus falou: quem aqui não tem pecado, quem não tem erro, que atira a primeira pedra nessa mulher. Da mesma coisa, da mesma forma, esse filho, ele errou, ele reconheceu, ele caiu em si e ele voltou. Então, quando o irmão que sentava do seu lado, ele tomou a decisão, ele saiu, ele está lá fora sofrendo. O dia que ele pisar nessa porta voltando, não seja juízo na vida dele, mas abraça como pai, receba, e para que ele venha se reconciliar, dar na presença do Senhor. Não seja juízo na vida do irmão. Porque a gente vê que um pediu, os dois recebeu. Um saiu, o outro ficou. Mas aquele que saiu se arrependeu. Por quê? Porque ele sofreu, teve a oportunidade de ver que o lugar bom é na presença. E lá fora tem filhos
pródigos, perdidos, morto, na escuridão, como esse aqui estava. Olha o que o pai fala no versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir, ponde-lhe um anel na mão e sandália no pé, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe quem anda sem direção? É quem está perdido. Você sabe quem anda sem direção nesse mundo? É quem está perdido. E sabe quem é que direciona? Eu e você que não estamos perdidos. Mostrar o caminho, direcionar o caminho. Porque nós temos uma missão: levar pessoas a Cristo. Aleluia. Nós temos uma missão: pregar o Evangelho e abraçar, levantar aquele que caiu. Nós vivemos num mundo que eu falo para você nessa noite. Se o mundo hoje estendesse a mão, o tanto que ele aponta o dedo, como seria o mundo? Para meditar, pare para pensar. Se o mundo hoje estendesse a mão, o tanto que o dedo é apontado, o mundo seria diferente. Então vamos fazer a diferença. Aleluia! Vamos fazer a diferença. Meu Deus! Porque às vezes, irmão, tem um irmão que está morto espiritualmente do nosso lado. Ele só quer um motivo para acabar de se lançar. E às vezes a gente acabamos de matar ele. Não é porque o irmão muitas vezes está louvando, o coração dele está bom. Não é porque o irmão está pregando que muitas vezes ele está bom. Tem vez que a boca está falando, meu coração está rachado. Tem vez que a pessoa está louvando, mas dentro dele está estraçalhado. Querendo o quê? Às vezes um abraço. Às vezes aquela pessoa está tão atribulada que ele só está querendo o quê? Um abraço. Um abraço que talvez ele não recebe na sua casa, não recebe no seu trabalho. Quando chega na igreja, talvez esse irmão só está querendo um abraço. Porque seria diferente se esse filho se alegrasse junto com o pai. Meu irmão voltou. Meu irmão voltou. Eu acredito que a alegria do pai seria maior. A palavra fala que aquele irmão nem entrou na festa para se alegrar. Ele ficou fora. E o que eu entendo com isso nessa noite? Aquele que não aceita o seu irmão, naquele dia vai ficar fora da festa com o pai. Então abraça o seu irmão. O tempo está acabando. Jesus, ele está voltando. Fortaleça o seu irmão. Dê uma palavra de ânimo para o seu irmão. Porque infelizmente os irmãos hoje andam se gladiando. Abraça o seu irmão. Você não sabe o que o seu irmão passa lá dentro de sua casa ou lá no seu trabalho. Amém?